E no capítulo dessa terça-feira, dia 18 de maio, da novela topíssima, Edson acaba sem querer encontrando o delegado André na praia junto com sua filha Jade e pergunta como ele está, e André pergunta o que ele está fazendo na praia. Edson dá uma risadinha e diz que a substituta dele na delegacia lhe deu um dia de folga e ele está aproveitando a praia. Jade fica preocupada e pergunta para André quem é que está falando com ele. Edson diz a Jade que é o tio Edson. Antônio também aparece na praia e fica observando André e Edson conversando e fica surpreso e desconfiado da relação entre André e Edson. Antônio se aproxima de André e Edson e diz que tudo se encaixa e agora ele entendeu por que Taylor foi solto e agora Edson também ganhou liberdade. André diz a Antônio para ele tomar cuidado no que ele está falando. Edson tira a graça com Antônio, perguntando se o mesmo realmente está achando que André está ligado com o tráfico e que isso é um absurdo. Antônio vai para cima de Edson e diz para ele não dirigir a fala a ele, senão ele morre. Jade fecha os olhos e fica nervosa e diz a André que está com medo de Antônio e Edson. E André pede para Edson e Antônio saírem da praia. Edson diz a André que a praia é pública e ele não vai sair da praia. Antônio se irrita com Edson e diz para ele não se aproximar de Gabriela, senão o mesmo vai morrer. E dessa vez ele não vai mais ter a proteção do delegado André. André diz para Antônio para ele tomar cuidado no que ele está falando. Ele não sabe o que está falando e ele tinha um acordo com Edson. Edson fala para Antônio que é isso mesmo. Ele tinha um acordo com André para entregar Taylor e depois responder em liberdade o seu processo. Antônio diz a André que Taylor está livre também, graças ao delegado. E André fala para Antônio ficar calmo, pois ele está muito alterado e ele deve baixar a voz. Antônio fica furioso e acusa André de fazer parte da quadrilha e o mesmo não é honesto. E vive perseguindo ele e Sofia e os bandidos estão todos soltos andando por aí. André fala para Antônio que ele não vai dar satisfação da sua vida. Ele está na praia se divertindo com sua filha e é melhor eles se retirarem da praia. Antônio fala para André que ele está envolvido com a bandidagem e não vai sair da praia e não tem ninguém para lhe tirar e chama André de corrupto. André fala para Antônio que ele passou dos limites e Fernando chega e pergunta o que está acontecendo entre eles. André chega e pergunta a Antônio o que está pegando. Antônio diz que descobriu quem é o sujeito que está recebendo dinheiro para incriminar a Sofia e diz que André é um delegado sujo e o sujeitinho do Edson que tentou matar a Gabriela. Edson diz a Antônio que já explicou que não tentou matar a Gabriela e foi obrigado a dar refrigerante para ela. Antônio parte para cima de Edson e diz para ele ficar longe de Gabriela. André separa Edson de Antônio e Antônio fala para Edson se afastar de sua família e para André não lhe tocar. Antônio diz a André que ele é um pilantra e desmoraliza André na frente dos banistas, dizendo que o Brasil está na mão de pessoas pilantras igual ao delegado André. André dá voz de prisão ao taxista Antônio e o leva preso. Fernando disse para André que vão ligar para Bruno e pedir para o mesmo tirar Antônio dessa enrascada, e André diz que vai ligar para Sofia. Fernando chega em casa sem ninguém perceber e liga para Bruno, explicando que Antônio foi preso pelo delegado André e conta todos os detalhes da prisão. Bruno diz a Fernando que vai dar um jeito de ir na delegacia verificar a situação de Antônio. Bruno tira o avental e Marinha acha estranho e pergunta para Bruno se está tudo bem com ele. Bruno diz a Marinha que precisa sair para ajudar um amigo. Ele já até deixou pronto as sobremesas e não demora. Madalena diz a Marinha e Gabriela que está sentindo o cheiro de mentira. André conta a Sofia o que houve na praia e que Antônio está preso e Fernando vai ligar para Bruno ajudá-lo e pergunta se a mesma não vai fazer nada por ele. Sofia diz a André que não está nem aí pro Antônio. Beatriz diz a Sofia que não está entendendo a posição dela, pois ela vive falando bem de Antônio. Sofia diz a Beatriz que Andréa já disse que Fernando vai falar com Bruno para o mesmo ajudar Antônio. E Bruno é advogado e ela é apenas uma ex-namorada dele e não pode fazer nada. Andréa diz a Sofia que a mesma é muito egoísta e se ela estivesse no lugar de Antônio presa, o mesmo já teria dado um jeito de ajudá-la e já estaria na delegacia resolvendo tudo. Sofia diz a Andréa que ele estaria assim, falando mal dela, e o mesmo é cabeça dura. E acha que ela só namorou com ele para ser presidente do Grupo Alencar e não vai se despencar até a delegacia para ficar do lado de um cara que faz juízo baixo dela. André diz a Sofia que ela é uma egoísta. Tina pede para André e Sofia pararem de discutir. André chega com Antônio na delegacia e Antônio diz para o mesmo lhe soltar
e ele está cometendo uma arbitrariedade, mas André diz que o mesmo está sendo preso por desacato à autoridade. André leva Antônio para a sala de graça e diz que Antônio fez gracinha na praia e está sendo preso por desacato de autoridade. Antônio diz a André que não houve desacato, ele apenas expressou o que viu e pergunta onde está o direito de liberdade de expressão. André fala para Antônio que ele foi preso porque ele acusou de conchavo com os traficantes, e isso é muito sério, ele é uma autoridade e pede para Graça prender Antônio. Graça diz a Antônio e André para eles terem calma, e ela ainda não entendeu nada do que aconteceu, e pede para Antônio se explicar. O taxista Antônio explica para Graça o que aconteceu na praia. Mão de Vaca diz a verdade para Minha Flor e revela que está investigando a organização do Veludo Azul e tem quase certeza de quem é o outro sócio do Taylor e pede segredo. Madalena pergunta a Fernando se é verdade que o mesmo foi fazer um trabalho de ciências na praia. Fernando diz a Madalena que é verdade e foi lá que ele viu o Antônio ser preso. Madalena pergunta a Fernando por que o mesmo não foi direto ao restaurante avisar. Fernando diz a sua mãe que preferiu ligar de sua casa para Bruno e não deixar Dona Marinha preocupada. Pergunta se a mesma não está acreditando nele. Madalena briga com Fernando e pergunta se o mesmo quer que ela acredite que ele saiu de casa para fazer pesquisa na praia. Fernando sem jeito diz a Madalena que está falando a verdade e ele e alguns amigos perderam aula para fazer a pesquisa na praia. Madalena desconfiada pergunta a Fernando o telefone de cada amigo dele para ligar, para saber se realmente eles foram fazer a pesquisa na praia. Fernando fala para sua mãe parar com isso e ele não vai dar o número dos telefones dos amigos dele e ela está sendo mala. Madalena fala a Fernando que se o mesmo está falando a verdade, não há problema dela ligar para os amigos dele. Fernando fala para sua mãe que a mesma está fazendo com ele a mesma coisa que ela fez com a Jandira e ela é insuportável e Madalena diz que o mesmo está mentindo igual a ela. Fernando diz a Madalena que era controladora e insuportável e que a Jandira só morreu sozinha por causa dela. Madalena tenta dar um tapa em Fernando, mas ele segura o braço dela. Zeca chega e pergunta a Fernando e Madalena o que está acontecendo. Fernando fala para Zeca que não está acontecendo nada. Fernando pega sua mochila, dá as costas para Zeca e vai embora. Zeca pergunta a Madalena se ela e Fernando estavam discutindo e se ele levantou a mão para ela. Madalena diz a Zeca que não foi nada e é melhor deixar para lá. Zeca fica olhando desconfiado para Madalena. André fica chateado ao ver que Graça liberou Antônio e diz para a mesma que não entendeu por que ela liberou Antônio e ele perdeu toda a sua moral quando foi acusado por Antônio. Graça diz a André que ele não precisa ficar desse jeito e não queria desmoralizá-lo, mas não tinha motivos para deixar Antônio preso. André diz a Graça que agora ele virou um nada, tem que ficar quieto. Graça diz a André que ele está exagerando e Antônio só quis proteger a sua irmã. Antes de continuarmos o resumo da novela Topíssima, já deixe seu like para ajudar nosso canal e participe conosco e nos diga de 0 a 10 que nota você daria para essa novela. Além disso, nos diga de qual cidade você está assistindo a novela. Não se esqueça de ativar todas as notificações para que o YouTube lhe entregue os vídeos de resumo da sua novela favorita. Sem mais delongas, vamos continuar com o resumo. Fernando liga para Pedro e diz que não pode sair para ajudá-lo a vender pela Veludo Azul. Pedro ameaça Fernando e diz que ele não pode faltar como se estivesse faltando na escola, e a coisa é muito séria, e se ele começar a dar furo, o negócio vai ficar complicado para ele.